Olá, eu sou a Vani Rodrigues. No vídeo de hoje falaremos de um dos principais fenômenos já documentados na história, que intrigam cientistas que continuam explorando tudo sobre o evento, incluindo suas características, efeitos e causas. Nenhum outro vulcão marcou tanto a memória da humanidade quanto esse que ocorreu recentemente, no dia 15 de janeiro do ano passado, colocando todo o planeta em alerta. Vamos falar da maior e mais potente erupção do século XXI, ocasionada pelo vulcão submarino Runga Tonga Runga Ha'apai. A energia liberada nessa explosão foi equivalente a mais ou menos 100 bombas atômicas, iguais às que foram lançadas sobre a cidade de Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial. Essa enorme erupção desencadeou um poderoso fluxo vulcânico subaquático, que destruiu centenas de quilômetros de cabos de telecomunicações e remodelou o fundo do mar. Observar a erupção vulcânica é uma visão fascinante e ao mesmo tempo assustadora, principalmente quando se trata do despertar do maior vulcão do mundo, que abriu a Terra ao meio. Se você desconhece ou quer mais informações sobre esse fenômeno, vem comigo que eu vou te contar. O vulcão Runga Tonga causou uma erupção incrivelmente poderosa e destrutiva, uma das maiores já registradas. E o que o torna ainda mais notável é que esse vulcão, situado debaixo d'água, a várias centenas de metros abaixo da superfície do oceano, conseguiu lançar vapor d'água diretamente para o espaço. Isso é algo sem precedentes, um fenômeno nunca visto antes, que deixou tanto os leigos quanto especialistas perplexos diante dessa incrível façanha da natureza. A erupção em Tonga atingiu uma intensidade tão extrema que fez a própria atmosfera da Terra vibrar como um enorme sino celestial. Ondas de pressão se espalharam pelo globo devido à explosão vulcânica massiva. Esse é um dos 20 vulcões semelhantes que fazem parte da parte de Tonga do Cinturão de Fogo Pacífico. Ele é um monte submarino pouco conhecido. Alguns vulcões superficiais desse cinturão, como o Monte Santa Helena nos Estados Unidos, o Monte Fuji no Japão e o Monte Merapi na Indonésia, são famosos. No entanto, sabemos pouco sobre os vários vulcões subaquáticos ao seu redor. Muitas ilhas ao redor do mundo, como Havaí, Indonésia e Islândia, foram formadas por vulcões submersos. O termo vulcão submarino refere-se a um vulcão localizado sobre a superfície do oceano. Eles agem de maneira diferente dos vulcões terrestres, pois entram em erupção na água, não no ar. Por exemplo, erupções explosivas de vulcão submarino são raras, enfrentando uma resistência muito alta devido à grande quantidade de água acima deles. Isso normalmente resulta em fluxos de lava calmos no fundo do mar. A maioria das erupções subaquáticas não causa turbulências na superfície. A oferta de magma e a atividade tectônica são os dois principais fatores que levam vulcões submarinos a eventualmente formarem ilhas. Primeiro, é necessário acumular uma quantidade de magma. O manto da Terra precisa derreter para que essa maioria dos vulcões submarinos ou ilhas vulcânicas se forme. Os fluxos de lava ativos no fundo do mar são a origem das ilhas vulcânicas. Ao longo de milhões de anos, esse fluxo de lava se solidifica em rocha, aumentando a altura da montanha subaquática. Alguns vulcões eventualmente emergem acima da superfície do oceano, quando a pressão menor permite erupções violentas. A nação insular do Pacífico Sul de Tonga abriga uma das ilhas vulcânicas mais recentes do planeta. Existem 170 ilhas vulcânicas no arquipélago de Tonga. A nova massa de terra foi criada em março de 2009, quando uma erupção explosiva cobriu a ilha desabitada de Runga Ha'apai, que estava a 63 km de distância com cinzas vulcânicas pretas. A explosão lançou vapor de gases vulcânicos e cinzas a cerca de 800 metros no céu. Dias depois, rochas e detritos da erupção original se fundiram com uma segunda erupção menor que Runga Ha'apai e a nova massa de terra preenchendo a área entre as duas. O resultado foi uma única massa de terra aproximadamente o dobro do tamanho original de Runga Ha'apai. A jovem ilha manteve sua elevação acima do mar desde
de a erupção de 2009 e cresceu significativamente depois de uma série de erupções no início de 2015. Cientistas estimam que a erupção do vulcão Hunga Tonga, que ocorreu em 15 de janeiro de 2022 e foi sentida em todo o mundo, provavelmente envolveu 5 explosões. Com base em relatos de testemunhas, dados de satélites marítimos, várias evidências físicas e outras fontes, a última liberou energia aproximadamente equivalente a 15 megatons de TNT. Isso coloca o evento vulcânico em pé de igualdade com a arma nuclear mais potente já explodida pelos Estados Unidos, a bomba Castelo Bravo, detonada no atol de Bikini em 1954, sendo cerca de 1000 vezes mais potente que a bomba lançada em Hiroshima em 1945. A equipe de pesquisa, composta por pesquisadores de instituições dos Estados Unidos e da Nova Zelândia, acrescentou que o evento vulcânico ocorrido a 65 quilômetros da principal ilha do país envolveu erupções que lançaram enormes plumas vulcânicas na estratosfera e explosões de vapor que produziram estrondos sônicos e foram a principal causa do tsunami associado. À medida que os pulsos se moviam pela Europa, América do Norte, Índia e muitos outros lugares ao redor do mundo, causavam pequenas alterações na pressão atmosférica. Observadores compartilhavam suas leituras de barômetros nas redes sociais, permitindo que o público acompanhasse o desenvolvimento do pulso em tempo real. Em cerca de 35 horas, a onda percorreu o globo inteiro e voltou. Um exemplo particularmente impressionante do fenômeno da propagação global de ondas atmosféricas. Observando após outros eventos explosivos significativos, como erupções vulcânicas, observa-se o crescimento dessas ondas. A erupção do vulcão de Tonga foi tão intensa que fez a atmosfera vibrar como um sino. Embora não tenha sido o primeiro evento desse tipo, a imensa erupção do Monte Krakatoa na Indonésia em 1883 chamou a atenção da ciência para essa onda de pressão. Observações de barômetros em todo o mundo registraram o pulso da onda Krakatoa, mapeando a propagação da frente de pressão em um mapa global nas horas e dias seguintes à erupção. As ondas sonoras de frequência muito baixa, vistas após esse evento com a erupção em Tonga, mostram o comportamento diferente do som diário que estamos acostumados. Ao contrário do som de fogos de artifício que se desloca diretamente até nossos ouvidos, essas ondas de pressão circulam a Terra, predominantemente ao longo de um plano horizontal curvando-se de acordo com a curvatura da Terra. Essas ondas são resultados de variações de pressão que exercem força sobre o ar próximo, fazendo com que o ar se acelere e sofra expansão ou compressão. Durante nossas experiências cotidianas com sons de alta frequência, pensamos que eles viajam em trajetórias lineares, mas as ondas de pressão que cercam o globo têm um comportamento único. Segundo pesquisadores, essas ondas podem ter atingido a costa oeste da ilha de Tafua, com altura de até 45 metros. Essa conclusão é apoiada por marcas na vegetação, vistas na mesma altitude e registradas por dados de satélite e drones. Pessoas em lugares distantes como Fiji, a cerca de 800 quilômetros de distância, sentiram a terra tremer e os prédios balançarem por horas devido à erupção. Acredita-se que o evento vulcânico tenha causado a morte de 6 pessoas, incluindo 2 no Peru e 4 em Tonga, que se afogaram devido às ondas excepcionalmente altas causadas pela atividade vulcânica. Os pesquisadores esperavam mais mortes devido às fortes ondas em algumas áreas de Tonga, mas felizmente isso não ocorreu. De acordo com um estudo recente, a erupção do vulcão de Tonga gerou a nuvem de cinza mais alta já registrada, subindo a 57 km de altura. O fundo do Oceano Pacífico também passou por mudanças significativas, e os dados do projeto do mapeamento do leito marinho mostram que ele não se parece mais como era antes da explosão. O vulcão liberou um total de 9,5 km³ de material, o que seria suficiente para construir 4.000 grandes pirâmides como as do Egito. O estudo afirma que a erupção foi tão forte que produziu fluxos piroclásticos, que são massas rápidas de gás, lava e cinzas. Os detritos desses fluxos podem ser encontrados em até 80 km de distância do local da explosão. O material transportado pelas correntes tinha uma temperatura de 1000 graus Celsius e se moviam em uma velocidade de 700 km por hora, quase o dobro da velocidade de um carro de Fórmula 1. Surpreendentemente, as paredes laterais do vulcão de Tonga não foram afetadas pelos fluxos piroclásticos, mas o fundo do Oceano Pacífico tremeu, gerando ondas de tsunami. Durante a investigação,
erupção, cientistas descobriram que a profundidade da cratera do vulcão aumentou em 700 metros. Apesar dos danos causados pelas correntes, ainda existem lugares abaixo do vulcão onde a vida prospera. A 70 quilômetros de distância do vulcão, há locais que escapam das correntes densas, permitindo que a vida continue. As autoridades podem usar essas descobertas para identificar com precisão zonas de perigo ao redor da região vulcânica de Tonga. Isso ajuda a determinar quais lugares são seguros para atividades humanas futuras e quais técnicas de gestão de desastres podem ser usadas para reduzir os efeitos de possíveis futuros desastres. A erupção, visível do espaço e detectada por vários sensores ao redor do mundo, supostamente aumentou a quantidade de água na estratosfera em 10%, o que pode colocar a camada de ozônio em perigo. A deterioração do ozônio é acelerada por temperaturas mais frias na estratosfera. Isso ocorre porque quando a estratosfera está mais fria no inverno, há maior formação de nuvens estratosféricas polares, nuvens finas e etéreas que flutuam de 15 a 25 quilômetros acima da Terra. Essas nuvens contêm compostos à base de cloro, que foram proibidos em 1989, mas ainda estão presentes no ar acima da Terra, podendo reduzir o ozônio na atmosfera. Apesar disso, cientistas não estão alarmados com a breve expansão do buraco de ozônio. A Organização Meteorológica Mundial informou recentemente que a camada protetora de ozônio da Terra está se recuperando da destruição causada por produtos químicos contendo cloro e bromo, usados em refrigerantes e sprays aerosóis desde os anos 50. Nos anos 70, os cientistas perceberam pela primeira vez que a camada de ozônio estava afinando e que havia um grande buraco acima na Antártida. Eles identificaram rapidamente a causa. A camada de ozônio estava se tornando menos eficaz, permitindo que mais luz UV prejudicial atingisse a superfície da Terra. Estudos sugerem que entre 1982 e 2010, a incidência de melanoma, um tipo de câncer de pele relacionado a danos causados pela luz UV, aumentou 60% na Austrália, considerada a região mais afetada pela deteriorização da camada de ozônio, segundo outros estudos mais recentes. A camada de ozônio deve se recuperar globalmente nas próximas 2 décadas. O buraco na camada de ozônio da Antártida não fechará completamente por um tempo, mas especialistas acreditam que ele desaparecerá até meados da década de 2060. Por outro lado, as erupções vulcânicas submarinas, como a recente em Tonga, destacam os perigos desses fenômenos naturais. São interessantes de se observar, mas apresentam vários perigos, incluindo explosões súbitas, deslizamentos de terra e perturbação climática de longo prazo. O evento em Tonga serve como um alerta, destacando a necessidade de vigilância contínua em relação a todos os vulcões. Mesmo aqueles que parecem inativos podem ter o potencial latente do despertar com consequências perigosas e imprevistas. Os vulcões nos lembram do quanto a natureza é imprevisível e que por baixo da aparente calma pode haver uma energia fervilhante. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse assunto, se você já sabia sobre a existência desse vulcão, e também deixe um comentário que agregue nosso aprendizado de hoje.